É claro que o sucesso da China está diretamente relacionado com a capacidade de prover mão de obra escrava infinita, mão de obra escrava incontida, para atender tudo quanto é bibelô, tudo quanto é mimo, tudo quanto é qualquer frescura que o Ocidente queira produzi-lo. É claro que a força da China reside em prover com a sua mão de obra escrava, paupérrima, tolhida, como o gado fosse, marcada como o gado fosse, as nossas mais comezinhas necessidades. Claro que você não quer ser um escravo chinês. Você quer comprar o computador da Dell, o teu laptop que vai ser montado lá por escravos chineses, por exemplo. Um produto que assim fosse. Raquete de mosquito, tudo aquilo. O objetivo que você tem, claro, é pagar o mínimo possível pelo produto. Se for sequer pagar. Pagar o mínimo possível pelo produto. E ninguém vai conseguir competir com o custo de produção que é alcançado pela mão de obra escrava chinesa. Então, nessa relação, qual que é? Note o seguinte, a China ela é completamente viciada em atender às necessidades que nós temos. Essas mesmas demandas que nós temos, por mais frescas que elas sejam, são aquilo que alimentam o poder chinês. O seu poder, ele reside em atender às nossas necessidades. Os recursos obtidos com a oferta de mão de obra escrava para produzir qualquer coisa que o mundo consuma, é disso que a China retira toda essa potência militar e econômica. É disso que a China retira seu poder, certo? Então, a quem, portanto, conclua, essa potência militar, essa potência econômica vai ser imediatamente convertida na condição da China, que vai de provedora de escravos para compradora de escravos, ela vai obter a liderança. Por que isso não ocorre, né? Por que isso não ocorre? A economia global, ela funciona desse modo, conforme nós aqui descrevemos. O mundo livre ele tem várias demandas de produção, que são resolvidas sistematicamente pelo curral chinês de escravos, que é responsável, por sua vez, por produzir. Enquanto os países marginais, tipo o Brasil, né, provêm aos escravos os materiais que eles precisam para produzir aquilo que o mundo livre tenha demandado. Ok. Isso significa que existe uma divisão entre a responsabilidade da liderança ocidental de apresentar demandas e a condição chinesa como provedora da resolução dessas demandas. Mas cabe ao Ocidente a liderança criativa, cultural. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque os senhores escravos chineses, né, os traficantes chineses, que produzem os escravos, que vendem os escravos, eles compram produtos feitos por escravos demandados pelo Ocidente. Produtos culturais. Produtos culturais. O cinema chinês, assim, ele é o quê? Culturalmente insignificante comparado com a hegemonia cultural americana. O Lobo Guerreiro 2, filme do topo da bilheteria chinesa, é uma peça publicitária ridícula para montar o que supostamente seria uma identidade chinesa, cujo conteúdo não se passa senão por vexatório. Tamanha é a infantilidade com que importam grosseiramente, atrapalhadamente, estabanadamente valores ocidentais para serem supostamente achinesados. Como se houvesse qualquer mínima credibilidade de que os valores apresentados na peça publicitária
não tivessem senão, traduzindo, né, não se tivessem senão por tradução, do quanto aqueles traficantes de escravos cobiçam ser aquilo que eles veem nos compradores, né, os americanos, por exemplo. E essa paródia inconsciente produz essa manifestação metafórica, né, de crianças que estão ali sendo apresentadas, crianças mesmo. É ridículo. Como se estivessem com as roupas dos pais. Roupas que claramente não lhes são próprias. Roupas que claramente não lhes pertencem. E que eles vão ter que crescer muito e mudar muito em todos os sentidos para conseguirem investir como um homem investiria. Essa realidade é o trabalho do Ocidente. O trabalho do Ocidente é manter a China viciada em prover demandas, ao invés de criar demandas, sempre cumprindo tarefas que avançam a supremacia cultural do Ocidente. Então, veja só, a supremacia militar americana, vamos dizer que caia em 20 anos, ou menos. Mas quantos anos a China precisa para derrotar a supremacia cultural americana? Certo? Quantos anos você imagina que a China demoraria para derrotar essa supremacia cultural? Há quantos anos nós estamos do cinema chinês ter qualquer relevância se comparado com o cinema americano? Quantos anos você acha? É óbvio que quem tem a licença de pensar, quem é livre para pensar, domina a cultura. Ele está sempre destinado à vanguarda, porque ele é livre para ir onde os outros são presos. Os outros não podem, eles são proibidos, mas você consegue. Você consegue levar o pensamento onde os outros não conseguem. Eles só podem cobiçar um dia o tipo de mobilidade, o tipo de fluência que o teu raciocínio consegue executar. Essa é a diferença do pensador livre. Quem domina, por sua vez, a cultura, controla a produção. Claro, quem domina a cultura, controla a produção. Porque a cultura, ela apresenta a realidade que se quer. O resto é tudo produtor de escravo. Tudo traficante de escravo. Nesse sentido, em que a cultura controla o caminho do real, a maneira para onde vai a realidade, nesse sentido, existe um Ocidente e um Oriente. Nesse sentido, existe uma ótica oriental e uma ótica ocidental. E o interesse do Ocidente, note, nunca é na cultura oriental, na identidade oriental. O interesse do Ocidente, quando ela se apropria, sem nenhum pudor, porque ela é livre para fazê-lo. Ela é livre. O interesse do Ocidente, observe, o interesse do Ocidente é no escravo oriental. O olhar do Ocidente é para o escravo oriental, enquanto que o olhar do Oriente é para a cultura ocidental. Uma cultura de liberdade. O Oriente é viciado na cultura ocidental. Adora um filme da Marvel. Isso interessa. Esse mesmo filme que depicta Thor, Capitão América, esse mesmo filme. Quem tem essa liberdade de pensar, de expressar, sempre vai ter o destino da vanguarda. Sempre está capacitado para a vanguarda. Toda a produção de escravo existe para suprir a realidade que se quer produzida. Todo escravo, essa produção inteira, o curral de escravos chinês existe para prover, para suprir a demanda de produção da realidade que se quer. Tudo que você imaginar produzido por essa massa de mão de obra é a realidade que se quer. Quem vai dizer a realidade que se quer? Cultura. Cultura. Ela é determinada culturalmente.
Por isso, apesar de toda essa censura estatal, você nota no filme da Marvel ali a invasão da bilheteria chinesa, beliscando, ainda retirar recurso do provedor de escravo, que está extremamente temeroso da sensação de liberdade que aquelas pequenas pílulas de experiência cultural trazem ao seu gado. Isso interessa, dominação cultural completa. Não é? Escravos cobiçam ser senhores, e senhores são compradores de escravos, e compradores de escravos são americanos. Isso o filme não consegue, o filme de peça publicitária da identidade chinesa não consegue apresentar. Isso ele não consegue apresentar a realidade da identidade chinesa. Não existe segredo nenhum em você tentar convencer o cara a querer ser livre. Isso não é segredo, não é mistério. Basta o sujeito experimentar a cultura da liberdade e já era. Ele nunca mais consegue se alhear àquilo. É irresistível. Já, por sua vez, o trabalho do PCC, do Partido Comunista Chinês, o trabalho do capataz, o trabalho do provedor de escravos é censurar, é manipular, é infantilizar, é fetichizar, é doutrinar. Isso é a fonte da força chinesa. A fonte da força chinesa não é a liberdade. A fonte da força chinesa é a escravidão. Só que esses traficantes são eles próprios escravos dos seus escravos. Porque enquanto os livres estão constantemente produzindo e pensando a cultura, ou seja, a realidade que se quer, a direção que se quer para o real, os traficantes escravos são constantemente ocupados com sua vida de capataz, o tempo inteiro pensando em se ocupar, um tempo inteiro limitados na ocupação do seu pensamento em se ter definidos pela atenção aos seus escravos. Isso os proíbe. Estão obcecados em viver para o seu escravo. Veja, se eles forem gestores eficazes do curral, mesmo que eles sejam excepcionais gestores de curral, excepcionais operadores de curral, nada disso vai os libertar do curral. Ao contrário, cada vez mais eles estão presos, porque é do curral que eles tiram poder, mas é o mesmo curral que os prende. Mais fracas são as suas condições para liderar, porque a sua atenção é contaminada, ela é prejudicada. Os livres lideram, os capatazes que lucram com vender os escravos, os traficantes escravos, eles se preocupam com o gado. E os livres, eles estão o tempo inteiro operando liberdade criativa, o tempo inteiro livres para poder operar qual é a realidade, qual é a cultura, pensar. Já os senhores escravos são possuídos por esses escravos. Eles são os escravos, dos mesmos escravos, daqueles que escravizam. É por isso que, apesar de todo esse crescimento militar e econômico, podem morrer fazendo paradas militares, nada disso altera o fundamental câncer do poder chinês. Nada disso altera que o seu poder é a sua fraqueza, a sua relevância inteira é ser um traficante de escravos. A sua irrelevância é também ser um traficante de escravos. Quem realmente lidera o mundo é a metrópole cultural. A metrópole cultural é quem compra escravos e dirige a realidade. É isso que traz força. É isso que faz da força da China a fonte da sua submissão também. Porque eles estão internamente, logicamente, proibidos pela própria identidade da qual retiram força de ocuparem a posição de liderança.